Aula 8. O diácono e o cuidado com as viúvas e necessitados. 1 Timóteo 5, de 3 a 16. Discernimento, organização e amor na assistência cristã. Série: Servos que edificam a igreja. Objetivos: compreender o ensino bíblico sobre o cuidado com viúvas e necessitados. Aplicar critérios de discernimento, responsabilidade e amor no ministério diaconal. Desenvolver práticas organizadas, sábias e equilibradas de assistência na igreja. A carta de Paulo a Timóteo trata da organização da vida prática da igreja em Éfeso. Um dos temas mais urgentes era o cuidado com as viúvas, um grupo especialmente vulnerável no mundo antigo. No primeiro século, não havia aposentadoria, as mulheres dependiam da estrutura familiar e perder o marido frequentemente significava pobreza extrema. A igreja precisava agir com compaixão, mas também com discernimento e organização. Este texto é central para a teologia cristã da assistência social, pois combina misericórdia, responsabilidade, limites e sabedoria pastoral. É um dos textos mais importantes para orientar diáconos no cuidado com necessitados. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Honrar significa cuidar, suprir, valorizar. Paulo distingue viúvas realmente necessitadas, viúvas que possuem apoio e, portanto, não devem depender da igreja. Diaconia exige discernimento, não impulsividade. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aqui está um princípio fundamental. A família deve exercer piedade primeiro. A igreja não substitui responsabilidades familiares. Isso evita sobrecarga e promove maturidade. A função do diácono é, portanto, investigar, conversar com familiares e instruir sobre responsabilidade cristã. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Espera em Deus e persevera em orações. A viúva genuinamente necessitada é sem apoio familiar, piedosa e dependente de Deus. Perceba que a assistência é material e espiritual. O versículo 6 diz: Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva está morta. Paulo deixa claro: ajuda indiscriminada pode fortalecer pecados. Apoio financeiro a quem vive irresponsável agrava o problema. O diácono ajuda com amor e limites. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Cuidado bem administrado evita confusão, favoritismo, suspeitas. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Esse texto é fortíssimo. Negligência não é só irresponsabilidade, mas contradição prática do Evangelho. O diácono ensina a responsabilidade familiar. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tenha sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. A igreja mantinha uma lista oficial. Os critérios eram idade avançada, fidelidade conjugal, boas obras, hospitalidade e serviço aos necessitados. Esses critérios asseguravam maturidade, testemunho e estabilidade espiritual. Portanto, a diaconia envolve responsabilidade de quem dá e de quem recebe. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa
e não somente ficam ociosas, mas também se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. O versículo 15 avisa: algumas delas já se desviaram para seguir a Satanás. Em relação às viúvas jovens, elas podiam casar novamente, eram vulneráveis à ociosidade e poderiam se tornar dependentes sem necessidade. Perceba que Paulo não é duro, é sábio. A igreja não deve criar dependência desnecessária. No verso 14, Paulo orienta: quero que as viúvas mais novas se casem. O objetivo é promover dignidade, autonomia, estabilidade e saúde emocional. Portanto, a diaconia fortalece, não perpetua a dependência. O motivo é apresentado no verso 16, para que a igreja não seja sobrecarregada. A regra final é: se a família pode ajudar, deve ajudar. A igreja foca quem realmente não tem ninguém. Portanto, o diácono deve avaliar cada caso com sabedoria. Para isso, é necessário ouvir, verificar, investigar, discernir. Além disso, ele precisa ensinar famílias a cumprir seus deveres. Muitos pedidos de ajuda começam com o aconselhamento. Criar critérios claros e bíblicos. Assim como Paulo, critérios, limites, prioridades, isso evita injustiças e favoritismo. Não somente isso, mas também o diácono deve evitar dependência assistencial. Objetivo: restaurar, reestruturar, fortalecer, não manter passividade. Unir cuidado material e espiritual. A diaconia envolve oração, visitas, orientação, acompanhamento, dignidade. Portanto, pense: 1. Como equilibrar compaixão e responsabilidade ao ajudar alguém? 2. Em que situações preciso orientar a família a assumir seu papel? 3. Sei identificar quando ajudar e até onde ajudar? 4. Como evitar dependência assistencial? 5. Tenho unido cuidado espiritual e material no meu serviço? Senhor, concede-nos sabedoria e amor para cuidar dos necessitados com discernimento e responsabilidade. Ensina-nos a honrar quem realmente precisa, a orientar famílias a administrar com fidelidade tudo o que pertence a Ti. Que nosso serviço reflita o coração do Teu Filho Jesus. Amém.